Peregrino, de John Bunyan, capítulo 3. Agora o cristão caminhava solitário. Foi quando ele percebeu alguém que vinha ao longe e atravessava o campo. Então o cristão e essa outra pessoa se encontraram no momento em que seus caminhos se cruzavam. O nome do cavaleiro era Senhor Sábio do Mundo. Ele morava na cidade dos princípios carnais. Esta era uma cidade muito grande e ficava perto da cidade da destruição, de onde o cristão tinha vindo. Este homem sabia sobre o cristão, porque a sua partida da cidade da destruição havia sido muito comentada, tornando-se também conhecida nas redondezas. Portanto, ao observá-lo em sua árda caminhada cheia de gemidos e suspiros, o Senhor Sábio do Mundo deduziu quem ele era. Assim, procurou iniciar uma conversa com o cristão. O sábio disse: "Como está, bom companheiro? Para onde vai com este fardo tão pesado?" Cristão, respondendo, disse: "De fato, está muito pesado e creio que ninguém jamais carregou um peso como este. Por que me pergunta para onde vou? Pois eu lhe digo, Senhor, sigo rumo à porta estreita que vemos além e fui instruído a dirigir-me até lá, onde poderei me livrar deste fardo pesadíssimo." "Você tem mulher e filhos?" questionou o sábio. "Sim", respondeu o cristão, "mas este fardo me oprime de tal maneira que eles já não me trazem a mesma alegria de antes. Às vezes eu sinto como se não tivesse ninguém." "Você me ouviria atentamente se eu lhe desse um conselho?" "Se for realmente bom, eu ouvirei, pois tenho necessidade de bons conselhos", disse cristão. "Pois bem, aconselho a desfazer-se deste fardo o mais rápido possível, para que as dúvidas não se estabeleçam em sua mente e não lhe impeçam de desfrutar os benefícios das bênçãos que Deus lhe tem reservado." "É isso que tenho buscado", disse cristão, "livrar-me deste fardo tão pesado, mas não consigo fazer isso sozinho. E não há ninguém em nosso reino capaz de tirar-me este peso dos ombros. Como já lhe disse, é por isso que sigo este caminho, para que eu possa me libertar deste fardo." "Quem lhe aconselhou este caminho a fim de torná-lo livre do fardo?" disse o sábio. Perguntou o sábio. Nota de rodapé. Um vislumbre da porta estreita, ou seja, a liberdade das culpas do pecado através de Cristo, mandará o pecador em direção a Cristo e o fará rejeitar qualquer outro caminho. Fim da nota de rodapé. Cristão então respondeu dizendo: "Um homem que me pareceu muito honrado e distinto. Lembro-me de seu nome. Ele se chamava Evangelista." "Maldito seja por ter lhe dado esse conselho", disse o sábio. "Não há caminho mais difícil e mais perigoso do mundo do que este que lhe indicou. Imagine o que deverá encontrar se continuar seguindo seus conselhos. Você, como já percebi, deve ter se deparado com as primeiras dificuldades. Posso ver que você está coberto de lama e lodo do pântano da desconfiança. Esse é apenas o começo das desventuras do que seguem por este caminho. Ouça-me, sou mais velho do que você e posso assegurar-lhe que neste caminho só irá encontrar cansaço, dor, fome, perigo, nudez, espada, leões, dragões, escuridão. Resumindo, a morte. Todas essas informações são verdadeiras, pois já foram confirmadas por diversas testemunhas. Por que alguém seria tão descuidado a ponto de dar ouvidos a um estranho e seguir este caminho?" Cristão então respondeu dizendo: "Porque, Senhor, este peso que carrego é mais terrível do que qualquer um desses horrores que mencionou. Eu não me importaria de enfrentá-los se conseguisse livrar-me de tal fardo." Nota de rodapé. Livrar-me de tal fardo. Assim procede o coração de um novo cristão, com a empolgação. Fim da nota de rodapé. Então o sábio disse ao cristão: "Como este fardo veio parar sobre os seus ombros? Me conte." E cristão então respondeu: "Lendo esse livro que está em minhas mãos." "Creio que o que houve com você já aconteceu com outros homens", disse o sábio, "que se envolveram em coisas muito elevadas para eles e sem perceber caíram nessas ciladas, se expondo a riscos desnecessários para obterem algo que têm certeza do que seja. Essas ciladas não atingem apenas os desajuizados, pois como percebi, aconteceu com você também." Nota de rodapé. O Senhor Sábio do Mundo não aprecia o fato dos homens se interessarem em ler a Bíblia. Fim da nota de rodapé. Cristão respondeu dizendo: "Eu, entretanto, sei o que procuro, Senhor. Busco alívio para o meu fardo." "E por que buscar tão conforto por este caminho? Não percebe quantos perigos estão a lhe esperar?"
especialmente porque você precisa ter paciência em me escutar. Posso lhe ensinar como obter o que deseja, sem ter que enfrentar tais perigos que irão arruiná-lo se insistir em seguir por este caminho. Isso mesmo, a solução está em suas mãos. Além disso, devo acrescentar que, ao invés de perigos, nesse outro caminho você encontrará segurança, amizade e satisfação. Cristão então disse: eu imploro, Senhor, conte-me esse segredo. Em uma vila mais adiante, disse o sábio, a vila que é chamada de Moralidade, mora um cavaleiro cujo nome é Legalista, um homem muito prudente e de boa reputação. Ele tem a habilidade de ajudar os homens a se livrarem do peso que carregam, assim como este que você tem. Pelo que tenho conhecimento, ele tem feito um ótimo trabalho na questão dos fardos. Além disso, possui também o dom de curar aqueles que de alguma maneira perdem o juízo por causa do peso que carregam. Nota de rodapé. O Senhor sábio do mundo prefere moralidade a Jesus Cristo, a porta estreita. Esta é a lógica carnal. Motivações carnais sempre se opõem às verdades espirituais. A ideia de justificação por nossa obediência à lei de Deus sempre funciona segundo nossa própria avaliação, contrariando a lei da justificação através da obediência a Cristo. A autojustificação é tão contrária à fé em Jesus quanto a indulgência às paixões carnais. Primeiro acontece o pequeno pecado do orgulho, e mais tarde o negro pecado da rebelião e da desobediência. Veja a terrível consequência de se ouvir os argumentos da carne. Fim da nota de rodapé. Como eu disse, é até ele que você deverá ir para ser ajudado imediatamente. A casa onde o legalista mora não fica a mais de 1,5 km daqui. Se ele não estiver em casa, há um jovem e belo rapaz, o seu filho, cujo nome é Civilidade, que poderá ajudá-lo da mesma maneira que faria o velho cavaleiro. Lá, eu lhe digo que irá libertar-se deste fardo. Espero que você não esteja inclinado a voltar para sua antiga moradia e, de fato, eu não desejo que faça isso. Seria melhor se mandasse sua esposa e seus filhos para a vila onde vive o legalista. Lá existem casas vazias e você pode conseguir uma delas por um excelente preço. As provisões são boas e também custam pouco. Essas coisas vão tornar sua vida mais feliz. Esteja certo que em sua nova moradia terá vizinhos honestos e de bons costumes. O cristão tentava manter-se em pé e concluiu que, se fosse verdade o que o cavaleiro havia dito, a coisa mais sábia a fazer seria aceitar o seu conselho. E naquele momento falou: qual o caminho que devo seguir até a casa desse homem honrado? Você vê aquela montanha alta lá adiante? Sim, vejo muito bem. É naquela direção que você deve seguir. A casa do legalista será a primeira que você encontrará ao chegar. Assim, o cristão se desviou do caminho que seguia para ir em direção à casa do senhor legalista em busca de ajuda. Nota de rodapé. Uma triste escolha ele fez ao se desviar do esforço de Cristo para a sua salvação, da sua obediência, como fizeram os Gálatas no passado. Atenção para a consequência. O cristão teme que o Monte Sinai e todas as maldições da lei desabem sobre a sua cabeça. Fim da nota de rodapé. Note que, quando o cristão chegou bem perto da montanha, ela lhe pareceu muito alta, e o lado onde estava ficava à beira de uma estrada. Era tão íngreme que ele teve medo de se arriscar a ir além e da montanha desabar sobre sua cabeça. Em virtude disso, ficou paralisado e não sabia mais o que fazer. Agora o fardo parecia mais pesado do que quando ele estava a caminho da porta. De repente, apareceram clarões de fogo vindos da montanha, e o cristão teve medo de se queimar. Ele suava de tanto pavor e tremia de medo. Enquanto isso acontecia, ele começou a se lamentar por ter seguido o conselho do Senhor sábio do mundo. Foi quando ele viu o evangelista vindo ao seu encontro e ficou vermelho de vergonha. O evangelista se aproximava cada vez mais e, chegando-se até ele, fitando-o com um olhar severo e a reprovação estampada em seu rosto, começou a questioná-lo. O que faz aqui, cristão? O cristão sabia a resposta, mas não conseguiu dizer nada. Ficou sem fala diante do evangelista. O evangelista lhe indagou: você não é aquele homem que eu encontrei chorando fora dos muros da cidade da destruição? Sim, caro senhor, sou eu aquele homem.
Eu não lhe disse para seguir o caminho que levava à porta estreita? Sim, Senhor. Mas como em tão pouco tempo você já se desviou? Por que agora você segue em outro caminho? Nota de rodapé. O evangelista encontrou o cristão sob o Monte Sinai e olhou com severidade para ele. Veja o efeito da desobediência do evangelho. Fim da nota de rodapé. Cristão então o respondeu dizendo: Eu conheci um cavaleiro, assim que saiu do pântano da desconfiança, que me persuadiu a encontrar na vila mais adiante um homem que poderia livrar-me deste fardo. Quem era ele? Questionou o evangelista. Ele pareceu-me um cavaleiro distinto. Conversou muito comigo e me fez desistir de seguir o caminho da porta. Por isso eu vim nessa direção. Porém, quando avistei a montanha e vi quão íngreme ela é, fiquei paralisado e tive medo que desabasse sobre a minha cabeça. Nota de rodapé. Acautele-se ao julgar os homens por sua aparência. Eles podem parecer mansos como cordeiros, todavia o veneno das víboras está sob suas línguas, que é por onde contaminam as almas com erros perniciosos e heresias pestilentas, tentando afastar o pecador da esperança da justificação e da vida eterna, que são garantidas somente através de Cristo, para confiarem totalmente ou pelo menos em parte em suas próprias obras para obter a salvação. Fim da nota de rodapé. Evangelista então perguntou ao cristão: O que conversou com este cavaleiro? Ele me perguntou para onde eu estava indo e eu lhe disse. E o que ele falou quando você contou o seu destino? Disse que eu poderia me livrar rapidamente do meu fardo, então respondi que era esse o alívio que eu buscava. Por esta razão, expliquei-lhe que seguia para a porta que está além, onde eu receberia a informação completa de como chegar ao tal lugar de libertação. Porém, ele falou que poderia me mostrar um caminho melhor e mais curto, sem tantas dificuldades como aquele que o Senhor me indicou, o qual, ele afirmou, me levaria até a casa de um cavaleiro que tem a habilidade de aliviar esse tipo de fardo. Eu acreditei nele e saí do caminho por onde seguia, para este onde estou agora, feliz com a esperança de me livrar rapidamente deste fardo. Mas quando cheguei aqui e vi as coisas como realmente são, fiquei paralisado, com medo do perigo. Nessa situação, eu não sabia o que fazer. Nota de rodapé. A crença de que a verdade reside no fundamento da esperança da vida eterna é a causa de alguns se tornarem peregrinos. E a crença em uma mentira é a causa de alguns se desviarem do caminho que conduz à glória. O legalismo conduz a alma para a perplexidade e deixa o homem paralisado de medo, a não ser que ele tente continuar, cego pelo orgulho e por sua própria justiça, para sua própria destruição. Fim da nota de rodapé. Evangelista então disse ao cristão: Espere um pouco, e eu lhe mostrarei as palavras de Deus. O cristão ouvia de pé, ainda trêmulo. Então o evangelista lhe disse: Esteja atento para não rejeitar aquele que fala, porque senão escaparam aqueles que recusaram quem lhes falava na terra. Quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos falou do céu. E ainda mais, o justo viverá pela fé, mas se algum deles retroceder, minha alma não se agradará dele. Consequentemente, ao escolher outro caminho, você está indo de encontro à miséria. E isso acontece porque principiou a rejeitar o conselho do Altíssimo e a desviar seus pés do caminho da paz, para quase arriscar-se à perdição total. Nota de rodapé. Veja o perigo de desviar-se da fé em Jesus e acreditar de alguma forma em nossas próprias obras para obter a justificação e a vida eterna. Tenha cuidado com professores legalistas e de seu próprio espírito legalista. Fim da nota de rodapé. Quando ouviu isso, cristão caiu desfalecendo aos seus pés, gritando: Ai de mim, estou perdido! Ao vê-lo, o evangelista tomou-o pela mão direita, dizendo: Todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Ouvindo isto, o cristão sentiu-se reanimado e pôs-se de pé, ainda trêmulo diante do evangelista, que continuou a falar: Você deve levar esta repreensão a sério e prestar atenção no que vou dizer. Vou mostrar-lhe quem iludiu você, quem ele é e quem o enviou. O homem que se apresentou a você como o Senhor sábio do mundo também é chamado de parcialidade.
porque ele aprecia apenas a doutrina da palavra do mundo. Isso significa que ele sempre vai da vila da moralidade para a igreja. Em parte, porque ele aprecia o que a doutrina tem de melhor, pois ela o mantém longe da cruz. E por ter um temperamento carnal, ele procura perverter os caminhos que ensinam, mesmo quando estão corretos. Existem 3 coisas nos conselhos desse homem que você precisa repudiar completamente. Nota de rodapé. Observe a glória do Evangelho da graça para com os pecadores. O indescritível amor de Jesus ao morrer pelos pecadores. Lembremo-nos do preço pelo qual Cristo obteve o perdão para os nossos pecados, o seu precioso sangue. Creia neste amor maravilhoso. Alegre-se nesta gloriosa salvação. Viva no amor dele, abomine o pecado e esteja diante dele em humildade de coração. Fim da nota de rodapé. Os 3 conselhos são os seguintes. Primeiro, a maneira como fez você se desviar do caminho correto. Repudie isso completamente. Em segundo lugar, o trabalho para tornar a cruz odiosa aos seus olhos. Em terceiro lugar, repudie o fato dele ter colocado seus pés em um caminho que conduz à morte. Nota de rodapé. O conforto trazido pelo Evangelho não poderá ser desfrutado até que nossa alma se convença completamente da existência do mal e rejeite a doutrina da legalidade e deixe de acreditar em nossas próprias obras para a justificação. Devemos nos prevenir contra os oferecimentos do Senhor legalista, pois somos justificados primeiramente pela graça e por último pelas obras. É neste ponto que o Senhor legalista confunde graça com obras e exalta o nosso ego, desonrando Cristo e a justificação que ele dá. Esta detestável heresia é largamente difundida nos dias atuais. Fim da nota de rodapé. Primeiro, é preciso repudiar essa mudança de caminho. Ela foi feita com o seu próprio consentimento, por ter rejeitado o conselho de Deus e preferido o conselho de um sábio do mundo. O Senhor diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Este homem perverso desviou-lhe do caminho para a porta estreita, para levá-lo quase à destruição. Renuncie aqui, neste lugar, ao caminho do engano e condene a sua escolha em dar ouvidos a este homem. Segundo, é preciso renunciar à forma detestável como ele lhe apresentou a cruz de Cristo. Você deve compreender que seguir o caminho da porta estreita é melhor do que todos os tesouros do Egito. Além disso, o Rei da Glória diz que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E aquele que deseja me seguir e amar a seu pai, a sua mãe, aos seus irmãos, a sua esposa e aos seus filhos mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu lhe digo, portanto, que todo o esforço desse homem persuadi-lo de que o caminho da cruz é difícil iria conduzi-lo à morte, onde, por não crer na verdade, você não alcançaria a vida eterna. Esta doutrina é uma abominação. Terceiro, é preciso renunciar ao novo caminho que ele lhe mostrou, pois este é o caminho que conduz à morte. Por isso, se faz necessário considerar quem o enviou e por que essa tal pessoa é incapaz de livrar você do seu fardo. Quem o enviou até você é conhecido pelo nome de legalista. Ele é filho de uma escrava, cujos filhos também vivem na escravidão. E como um mistério, representa este monte Sinai que você teme cair sobre a sua cabeça. Todavia, esta mulher e seus filhos permanecem na escravidão, e como legalista um deles, não está capacitado a livrar-lhes deste fardo. Nenhum homem jamais foi liberto de seu fardo com a ajuda do legalista, e nunca o será. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, e também através dessas obras ninguém consegue libertar-se do fardo que carrega. Portanto, o senhor sábio do mundo é um estranho, e o senhor legalista é um enganador, assim como o seu filho, civilidade, que apesar de sua aparência agradável, nada mais é do que um hipócrita e não pode ajudá-lo. Acredite em mim, não há nada em todo o falatório desses fanfarrões e insensatos, além de um plano para enganá-lo e afastá-lo do caminho para onde eu lhe enviei. Nota de rodapé.
O Evangelho não leva em consideração uma aparência modesta, reservada e um rosto angelical, mas se declara contrário aos enganadores, hipócritas, mentirosos e todos aqueles que desencaminham as almas para longe da cruz de Cristo e do caminho da salvação, para levá-los a confiar na sabedoria de seus próprios feitos para a justificação e salvação. Fim da nota de rodapé. Depois disso, o evangelista clamou em grande voz aos céus, pedindo confirmação do que disse. Então saíram labaredas de fogo e uma grande voz da montanha onde estava o pobre cristão, que ficou arrepiado de medo. E estas são as palavras que a voz disse: todos os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Nota de rodapé. Assim como a libertinagem, o legalismo é um grande inimigo da cruz de Cristo. O legalismo mantém o pecador distante de onde ele precisa chegar. Faz com que não acredite nem confie completamente que o sangue de Cristo é para o perdão e nem na justiça de Deus para a sua justificação, mantendo sua alma escravizada e inchando-lhe a mente com orgulho, enquanto a libertinagem traz escândalo para a cruz. Fim da nota de rodapé. O cristão estava esperando qualquer coisa, menos a morte. Por isso começou a chorar e a lamentar-se em voz alta, amaldiçoando o momento em que encontrou o Senhor sábio do mundo, recriminando-se, dizendo que era mais estúpido do que 1000 tolos, juntos por ter escutado seu conselho. Ele estava muito envergonhado ao pensar que os conselhos daquele homem, sendo totalmente carnais, tiveram tanta influência sobre ele a ponto de fazê-lo abandonar o caminho correto. Em seguida, o cristão se aproximou do evangelista e lhe disse essas palavras: o que o senhor acha? Ainda tem alguma esperança? Será que ainda posso voltar e alcançar o caminho que leva à porta estreita? Não serei abandonado e expulso dali em minha vergonha? Eu me arrependo por ter escutado os conselhos daquele homem. Poderei eu ser perdoado? Nota de rodapé. O cristão pergunta se ainda pode ser feliz. Esperanças legalistas trazem angústia para a alma e abatimento para o espírito, assim como os pecados revelados. Não há esperança de um pecador sentir-se confortado pela cruz de Cristo até que ele compreenda isto. Fim da nota de rodapé. O evangelista então respondeu ao cristão: seu pecado foi muito grave. Por causa dele, você cometeu 2 grandes erros. Abandonou o caminho que é bom e seguiu por veredas proibidas. O homem que está à porta estreita o receberá, porque ele tem boa vontade para com os homens. Entretanto, tome cuidado para não se desviar novamente, para que não pereça no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Então o cristão encaminhou-se para voltar ao antigo caminho. O evangelista sorriu e, após tê-lo abraçado e beijado, desejou-lhe sucesso em sua viagem. Nota de rodapé. Nada, além do Evangelho de Cristo, pode guiar nossos passos no caminho certo, trazendo conforto e paz para nossa alma, saudando-nos com um sorriso de comemoração e um beijo de paz, além da bênção da consolação, e consequentemente aceleramos nossa caminhada até Cristo e a santidade. Fim da nota de rodapé. Capítulo 4. Assim, o cristão caminhava rapidamente, não falando com ninguém pelo caminho, e mesmo que alguém se dirigisse a ele, não receberia resposta. Ele seguia como se estivesse andando o tempo todo em solo proibido. Tinha certeza que não estaria novamente em segurança até retornar ao caminho que havia abandonado para seguir o conselho do Senhor sábio do mundo. Em uma questão de tempo, o cristão chegou à porta. Acima da porta estava escrito: e àquele que bate, a porta será aberta. Ele bateu mais do que uma vez, dizendo: posso agora entrar? Aquele que está do lado de dentro, a porta abrirá e me perdoará? Embora eu tenha sido rebelde e não tenha nenhum merecimento, em cantar para sempre louvor nas alturas, não irei fracassar. Finalmente, surgiu à porta uma pessoa de aparência solene, chamada Boa Vontade, e lhe perguntou quem ele era, de onde vinha e o que desejava ali. O cristão então o respondeu dizendo: aqui está um pobre pecador, oprimido por um pesado fardo. Eu venho da cidade da destruição, mas quero ir para o monte Sião, onde poderei salvar-me da ira vindoura. O meu desejo, Senhor,
desde que fui informado que esta porta é o caminho para lá, é saber se o Senhor me permitirá entrar. Pois de todo o meu coração desejo entrar, Senhor. Nota de rodapé. Esta oração e a súplica pela fé em Deus, pela misericórdia e pelo perdão dos pecados, através do sangue de Jesus Cristo, é a oração realizada por todo cristão verdadeiramente arrependido. A porta será aberta aos quebrantados de coração. Jesus, com seu imenso amor, recebe de braços abertos a todo pecador que vem até ele. Não importa o quão vil o pecador tenha sido e nem que pecado tenha cometido, pois Jesus o ama sem reservas e o recebe em sua graça, pois ele não tem nada além de boa vontade para com os pecadores. Por isso, os exércitos celestiais cantaram quando Jesus nasceu: boa vontade para com todos os homens. Lucas 2,14. Eu tenho esperado por este momento com todo o meu coração, disse Boa Vontade, e então abriu a porta. Quando o cristão deu o primeiro passo dentro da porta, outro que estava junto à porta puxou-o com grande força. O que significa isto? Perguntou o cristão. Bem perto desta porta existe um grande castelo, a fortaleza de Belzebu. E ele lhe respondeu, onde ele mesmo é o comandante, e de onde ele e seus aliados alvejam com flechas todos aqueles que chegam até esta porta. A intenção deles é matá-los antes que consigam entrar. Nota de rodapé. Cada pecador que é salvo é arrancado do fogo do inferno pelos braços amorosos de Cristo, mas ainda está sujeito às tentações do maligno. O cristão então disse, fico feliz porque não me atingiram, mas ainda estou assustado e tremendo. Assim, quando ele já estava do lado de dentro, o outro homem que ficava à porta também lhe perguntou quem o havia enviado até ali. O evangelista instruiu-me a vir até a porta e bater, dizendo que o Senhor me falaria o que devo fazer, respondeu o cristão. Então, Boa Vontade disse para o cristão, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então o cristão disse, agora eu começo a receber a recompensa pelos perigos que passei. Por que você veio sozinho? Perguntou Boa Vontade. Porque nenhum dos meus vizinhos conseguiu enxergar os perigos que corriam, mas eu vi o risco que corria. Algum deles ficou sabendo que você viria até a porta? Sim, primeiramente minha esposa e meus filhos perceberam quando eu comecei a caminhar para este lugar. Eles me pediam para voltar. Alguns dos meus vizinhos vieram também e me chamavam para que eu retornasse. Depois disso, alguns vieram atrás de mim, mas eu tapei meus ouvidos com as mãos e continuei. E nenhum deles seguiu você e nem tentou persuadi-lo a voltar? Ah, sim, 2 deles, Obstinado e Volúvel. Quando perceberam que não me convenceriam a voltar, Obstinado voltou rapidamente para casa, mas Volúvel ainda permaneceu durante um breve período. Mas por que esse Volúvel não veio com você? De fato, nós seguimos juntos até que chegamos ao pântano da desconfiança. De repente, caímos e afundamos no pântano. Com isso, meu vizinho volúvel perdeu a coragem e não quis mais arriscar-se. Nota de rodapé. Um homem pode ter companhia quando inicia sua busca pela vida eterna e depois chegar ao seu destino sozinho, pois muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 22:14. Fim da nota de rodapé. Por causa disso, depois que consegui sair do pântano para tomar a direção, depois que ele conseguiu sair do pântano, tomou direção para sua casa e me disse, eu deveria conquistar sozinho este bravo reino e ficar com ele todo para mim, num tom arrogante e fazendo desfeita. Ele pegou o caminho de volta para casa e eu continuei no caminho para chegar aqui. Então Boa Vontade disse, pobre homem, infelizmente não compreendeu o verdadeiro valor da glória celestial. Não acreditou que valesse a pena enfrentar uma pequena dificuldade por ela. Realmente, disse o cristão, eu contei a verdade sobre o volúvel, e se tivesse dito a verdade sobre mim mesmo, iria parecer naquele momento que não havia nenhuma diferença entre ele e eu. É verdade que ele voltou para casa, mas eu me desviei e segui para o caminho da morte. Fui persuadido a ir por aquele outro caminho através dos conselhos carnais do Senhor sábio do mundo. Nota de rodapé. Quando o coração está cheio da verdadeira graça de Cristo,
ela faz com que nos envergonhemos de qualquer diferença que existe entre nós e os outros, para darmos toda a glória à graça soberana de Deus. A graça salvadora acaba com a vontade própria e o orgulho, e mostra a verdadeira face do pecado, enquanto exalta Cristo e leva o pecador ao triunfo em justiça e salvação. Fim da nota de rodapé. Ele encontrou-se com você, por acaso? Perguntou Boa Vontade. O que o fez buscar alívio pelas mãos do senhor legalista? Tanto o senhor legalista quanto o senhor sábio do mundo são grandes enganadores. Você seguiu os conselhos que este lhes deu? Sim, tanto quanto me foi possível. Eu abandonei o caminho para encontrar o senhor legalista, até que quando cheguei diante da montanha, que se levanta nos arredores da cidade, da casa dele, comecei a achar que ela iria desmoronar sobre a minha cabeça. Ali eu fui forçado a parar. Nota de rodapé. Embora Jesus conheça o que se passa no coração do homem e todos os seus caminhos, ainda assim ele o leva à confissão dos seus pecados. Veja quão amoroso é o coração de Cristo para com os pecadores e a comunicação direta que ele permite para consigo. Confie nele em todos os seus momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Salmos 62, 8. Então Boa Vontade lhe disse: aquela montanha já levou muita gente à morte e ainda levará muitos outros também. Foi ótimo você ter escapado antes que fosse soterrado. Na verdade, eu não sei o que aconteceu comigo lá naquele momento. Se não fosse o evangelista ter me encontrado novamente, enquanto eu estava paralisado no meio dos meus pecados, eu não teria chegado aqui. Mas foi pela graça de Deus que ele me achou novamente. Agora estou aqui muito mais como alguém apropriado para morrer na montanha do que para estar aqui em pé falando com o meu Senhor. Todavia, por seu imenso favor, minha entrada foi permitida aqui. Nota de rodapé. Esse é um sinal evidente do genuíno trabalho da graça de Deus quando o coração crê que tudo provém da graça. Não estamos falando em ter muita fé, em dar crédito ao livre-arbítrio de cada um. Estamos falando sobre como escapar da destruição e ainda continuar no caminho da salvação, de estar completamente salvo pela graça do Evangelho, pela misericórdia de Deus, por seu imenso poder e por seu livre favor. É o doce som da voz de Jesus Cristo que nos conta a sua graça a favor de um pecador miserável e sem nenhum valor. Você não tem a mesma opinião? Fim da nota de rodapé. Então, Boa Vontade disse ao cristão: nós não rejeitamos ninguém pelo peso daquilo que tenha feito antes de chegar aqui. Estes eu jamais os rejeitarei. Portanto, bom cristão, venha e caminhemos um pouco e eu lhe mostrarei o caminho onde ir. Olhe à sua frente. Pode ver aquele caminho estreito? Aquele é o caminho que você tem que seguir. Ele foi o caminho escolhido pelos patriarcas, pelos profetas, por Jesus Cristo e seus apóstolos. E é tão severo quanto uma lei pode ser. Este é o caminho que você irá seguir. Porém, disse o cristão, não há desvios ou voltas através dos quais um estranho possa se perder? Sim, de fato, há muitos caminhos que podem fazê-lo desviar. Eles são largos e sinuosos. Por isso, você deve aprender a distinguir entre o certo e o errado. O caminho verdadeiro é sempre o caminho estreito e reto. Nota de rodapé. Agora o cristão está com medo de se afastar do caminho verdadeiro, o que é um abençoado sinal de um coração zeloso e cheio da graça de Cristo. O cristão perguntou-lhe se era possível ajudá-lo a tirar aquele fardo de seus ombros, porque ainda não conseguira alívio para tamanho peso, e nem conseguiria fazê-lo sem que alguém o ajudasse. E ele lhe disse: sinta-se feliz, porque você será capaz de suportar esse fardo até que chegue ao lugar de libertação. Quando lá chegar, o fardo cairá sozinho dos seus ombros. Nota de rodapé. Não existe libertação da culpa e do peso do pecado, a não ser pela morte e pelo sangue de Cristo. Aqui podemos observar que, apesar de, no seu primeiro encontro com Cristo, o pecador já encontrar um pouco de conforto e encorajamento, ele ainda não tem uma compreensão clara do significado do perdão ou a certeza de que será perdoado por seus pecados. Ele ainda sente o peso do fardo em seus ombros, mas sua fé em Jesus irá fazê-lo crer nele como seu Senhor. Fim da nota de rodapé. Ouvindo isto, o cristão começou a preparar-se para sua nova jornada. Boa Vontade disse ao cristão que,
Assim que ele caminhasse um pouco além da porta, a uma pequena distância de onde estavam agora, encontraria a casa do intérprete, e chegando lá deveria bater, e o intérprete lhe mostraria coisas boas e úteis. Assim, o cristão deixou seu amigo e desejou-lhe boa viagem.